Já estamos de volta com o programa Cara a Cara, aqui com o seu Silva, hoje também com o nosso vice-prefeito, Coelho, comandante Coelho aqui da cidade. E eu também quero agradecer a Zibel, a imobiliária Zibel, nos apoiando aqui com a sua parceria, mostrando que a Zibel também acredita no bom jornalismo. Muito obrigado, Rui, e toda a sua equipe. Comandante, nós estávamos lá na Marinha quando tu fez o curso para helicóptero. Aí veio a disputa entre a Aeronáutica e a Marinha da questão da asa fixa, né? O que aconteceu? Aí a Marinha foi para a aviação embarcada, né, com a aviação de caça, aí a Força Aérea não operou mais no porta-aviões. Né? Então, eu digo assim, hoje eu tô com mais idade, porque ainda operei no Alfa 11, que era Minas Gerais, e o meu treinamento de pouso a bordo foi no CT Pará, que já foi afundado. Em treinamento, já saí da operação. Bom, formado no helicóptero, Santa Catarina comprou o seu equipamento. Isso. Que até então primeiro alocado. As primeiras aeronaves eram alocadas só no verão. Nós começamos dia 15 de dezembro e operamos até o dia 30 de março. Né? No primeiro momento, os comandantes de aeronave eram civis contratados e a gente adquirindo experiência na operação. Né? E a partir de 95 nós assumimos os comandos da aeronave e até hoje são oficiais da PM que comandam a aeronave. E eu vim para Joinville em 2001 definitivamente. Que é quando o Águia 2 veio para cá. Isso, exatamente. Para fazer esse trabalho que as pessoas já conhecem, muito importante. Isso. Né? Você ficou esse tempo todo, foi lá e entrou na aposentadoria e aí sim começou a sua jornada na política. Exatamente. Primeiro cargo já foi o de vice-prefeito com o Udo? Primeiro foi de vice-prefeito com o Udo. Como é que foi essa conversa? E aí um policial, piloto de helicóptero, esse convite veio do Udo ou à época o seu partido fez a indicação do teu nome? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava vindo um processo de embate com o governo do estado quando estava no comando do batalhão. Né? Nós tínhamos um problema sério de violência, eu tinha emitido alguns já relatórios de inteligência. Que era o Colombo? Que era o governador era o Colombo. Eu já tinha emitido alguns relatórios de inteligência que sinalizavam para o acréscimo da violência e que se tinha que fazer alguma coisa. E nesse embate o mais fraco perde. Aí eu fui transferido daqui de Joinville, fui para a capital, fui para a chefia de Estado-Maior do Comando de Policiamento Especializado. Mas isso não foi uma promoção? Não foi. Não, porque eu entendo que quando tu está fazendo um trabalho que tu tens um resultado, sair daquela forma, para mim como profissional, não foi legal. Para mim não. Né? Ainda mais tu pegarem e te ligarem por telefone para te tirar do comando. Então, mas quem te convidou então? Ou aliás, tu se convidou? Não, nesse momento, depois que eu fui embora, né, a minha filha, o meu filho permaneceram aqui, eu já tinha o tempo já para meus 30 anos, eu não consegui vislumbrar a possibilidade de realmente poder desenvolver um trabalho que eu entendesse que estaria produzindo mais, né? Uma atividade burocrática. A minha vida toda eu fui operacional, voltada a resolver problema, a resolver conflito, gerenciar problema. Né? E aí tive uma questão burocrática e administrativa. E aí eu estava procurando a possibilidade de repente sair candidato a vereador em Joinville. Eu conversei com alguns partidos, né? E no final eu tive o convite de 3 amigos, que era Simone Chiran, o Gilson Bom e o Brandão, para me filiar ao MDB para ser candidato a vereador. E era isso que eu ia fazer. Candidato a vereador? Candidato a vereador. Pelo MDB? Pelo MDB. Mesmo partido do prefeito? Isso. E aí, no momento, quando o prefeito tem que tomar a decisão, ele chega e conversa comigo um dia, era perto das 6 horas da manhã, ele liga para mim, né? A gente conversou rapidamente, depois ele me chamou na prefeitura, a gente conversou, e no questão de 2, 3 dias seguintes, ele me chamou lá, aí conversamos, ele me fez o convite de ser o vice dele. Aí, numa antessala, e então tá com ele, então vem comigo. Aí chegamos na sala do prefeito, estavam algumas pessoas lá, ó, tá aqui o nosso vice-prefeito para a nossa candidatura. Portanto, foi uma conversa
definitiva. Definitivo. Não houve uma construção, Não. aquela conversa de partido, vai para lá, vem para cá, fulano não dá, volta para lá, ele já escolheu, foi para lá, tu aceitou e a campanha começou. Exatamente. Agora tu és candidato Sim, a... pré-candidato. 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 Sempre acabo falando isso. Apesar que o teu partido já solidificou o teu nome. Sim, já solidificou o nome, nós temos a garantia. A prefeito, só para a gente deixar claro. Já consolidou o nome, né, inclusive a Executiva Nacional, né, já fixou essa condição, mas nós vamos consolidar e dizer que vamos ser candidatos só a partir da convenção. Bom, significa que você estará na oposição ao atual prefeito. Não é o atual prefeito, eu vou estar numa oposição. Você é vice do Udo. Eu sei, eu sou vice do Udo. A gestão do prefeito Udo, ela se encerra em dezembro desse ano. Né? Então, teremos vários candidatos, sem dúvida, de várias siglas. Né? E eu vou estar numa disputa contra os candidatos de todas as outras siglas, independência do governo Udo, da gestão que está saindo, ou dos demais. Mas deixa entender um pouco melhor. Na verdade é o seguinte, todos serão oposição ao outro, né? Exatamente. A não ser que o prefeito já escolheu o seu candidato. A não ser que os outros partidos façam um acordão para eles serem uma oposição de alguém. Vamos. Eu estou em tese indo para uma campanha para apresentar uma proposta para o cidadão joinvilense. Mas deixa eu entender um pouquinho. Você foi ao MDB, a convite do prefeito, Sim. A princípio não teve nenhum tipo de atrito, ao que a gente saiba, não. Mas tu foi convidado ou você se ofereceu ao novo partido? E qual é o partido para as pessoas entenderem? Tá, na verdade, são dois momentos. Né? Esses 3 anos eu fui conhecer melhor a prefeitura, porque nada melhor do que conhecer aquilo que tu pretende administrar. Sim. Né? Não ficar naquela assim, ó, tá tudo errado, mas não sabe como é que funciona, né? E aí tu abriu o teu bloco, e até eu fico admirado de um erro tão primário numa licitação, né? No momento inclusive de pandemia, todos os olhos... Agora tu estás falando do Estado. Do Estado, do governo atual do Estado, né? No momento atual onde todos os olhos estão voltados para a máquina pública, né? No momento de crise me comete um erro primário. Sim. No processo licitatório. Mas né? por que tu trocou de partido? E para onde é que tu foi? Eu troquei o partido porque é o seguinte, boa parte das pessoas queriam uma mudança na política nacional. Né? E nós tivemos uma pessoa que rompeu essa bolha do politicamente correto, que foi o presidente Bolsonaro, através do seu partido, o PSL. Né? E ele conduziu várias pessoas a posições políticas. E ele tinha um projeto, e tem ideais. E o partido ao qual pertencia, ele sempre teve uma tendência a se aproximar de bons projetos. O MDB. O MDB. Né? Mas não estava agregado diretamente ao Bolsonaro. Não estava. E aí o partido a nível nacional, no começo da gestão do presidente, ele dava alguns sinais que talvez pudesse ajudar nessa governabilidade. Sem o troca-troca, mas ajudar. Ou seja, a população quer reforma da Previdência, vamos aprovar a reforma da Previdência. A população quer reforma tributária, vamos aprovar. Mas por que então se estava tudo bem o MDB e o Bolsonaro? Aí que tá, o movimento do MDB ele caiu com uma postura de centrão e começou a emparedar os projetos que a nação estava querendo. E aí nós tínhamos dentro do partido pessoas que estavam sendo presas, foram presas, e o partido como instituição não tomava uma postura de quê? De expulsar essas pessoas do partido. Eticamente. Eticamente. Então eu não tinha mais como, esperei até alguns momentos, foi a mudança da executiva estadual do partido em Santa Catarina, teve uma mudança, e até eu pensei que o partido ia se alertar para essas mudanças que a sociedade estava precisando, ia fazer nacional, e não aconteceu. O que aconteceu a nível nacional foi que pegaram os apadrinhados da Executiva Nacional e botaram na Executiva Nacional, fizeram um acordo. Mas daí, Coelho, voltando ainda, eu quero continuar nesse negócio, porque que tu foi para outro partido e quando é que está o teu link para esse novo partido? Sim. Não é o partido do Bolsonaro, o PSL, não é, também não é o Aliança, que é o que não existe, mas está aí sendo montado. O que está claro para o cidadão, e nós temos que, como atores políticos da nossa vida natural, entender que não é com apenas um partido que se faz as mudanças que se precisa.
Você precisa ter vários partidos e pessoas alinhadas com o mesmo objetivo. Não adianta ter só um partido, todo mundo com aquela bandeira. Pô, mas todos os outros partidos que vamos botar, na Câmara Federal, são 534 deputados federais. Eu tenho lá 36 partidos. 36 partidos. Eu tenho um partido que tem 60. Outro com 60, a maior bancada. Essa maior bancada não é nada. Mas por que tu escolheu esse novo partido? Eu escolhi porque eu estava procurando um partido que estivesse alinhado com aquilo que eu entendia que o Brasil estava precisando. E aí eu comecei a pesquisar os estatutos, estudei bastante, fui pesquisar, ver quem eram os seus representantes a nível estadual, se tinha representação estadual, e eu cheguei no partido que foi o Patriota. E aí eu peguei o estatuto daquele partido, olhei os princípios, os valores, comecei a perceber, acompanhei algumas votações do partido em relação ao governo federal, eu vi que estava bem alinhado. Não tem políticos tradicionais dentro do partido. Mas o Patriota tem um líder maior. Tem. Na verdade, hoje o Patriota são 4 presidentes, né? Porque o Patriota ele vem numa fusão de 2 partidos, né? E as decisões são todas elas colegiadas, então não tem um presidente único. Uhum. E isso foi uma outra coisa que me admirou também no partido. E eu saí daqui, fui a São Paulo. Quais são esses 4 líderes, para as pessoas entenderem? O Vasco, os outros 3 nomes eu não gravei. Mas um dos nomes que eu lembro bem era o Vasco, que ele era presidente do PEN, né? E o Vasco estava em São Paulo quando eu fui conversar, né? Foi o teu contato a nível nacional? Foi. E aí O Mourão tem alguma coisa a ver com o Patriota? Não, o Mourão ele é PRTB. Pois é, mas ele não tem nenhuma relação próxima com vocês? Não. Então, o que a gente tem? Por que eu estou te perguntando isso? Porque também em Brasília está acontecendo naturalmente uma divisão, né? Naturalmente pelas circunstâncias, entre a turma que defende o presidente Bolsonaro e a turma que começa a se aproximar mais do Mourão, em estruturas partidárias. Estão se juntando grupos aqui, grupos lá. Eu não estou nem falando da oposição, porque isso já é uma outra questão. Então o partido de vocês, o Patriotas, continua alinhado com o Bolsonaro. Exatamente. E não com o vice, o Mourão. Até porque a classe política, eu acho que o grande pecado dela, ela não conseguiu perceber que nós tivemos 2 movimentos importantes no país. O primeiro foram as manifestações de 2013, que a maioria não compreendeu aquele movimento, não soube interpretar. E a outra são as redes sociais. Então a classe política que ela entendeu que as estruturas partidárias tradicionais conseguiriam talvez sobreviver a isso, se equivocaram. Tanto que na época da eleição, quando eu até comentei assim, o candidato do PSL, que vai ser o Bolsonaro, e o candidato do PSL em Santa Catarina, independente de quem seja, estão eleitos. Olha o que aconteceu. A hora que terminou, não, o Bolsonaro é muito... Não, ele fala isso. Está eleito. Escreve o que eu estou dizendo. A hora que terminou a eleição, assim, porra, Coelho realmente acertou. Mas nesse caso, Nelson Coelho, nosso comandante aqui, não da prefeitura, mas da polícia militar, né? Mas Coelho, quando esse movimento político e o Bolsonaro, na sequência, saiu do 17 e agora está montando um novo aliança, houve essa movimentação de outros partidos. Sim. Portanto, o eleitor que estiver ligado, né, ou identificado com o Bolsonaro vai lá voltar ao 17, porque as pessoas não acompanham o número, você não teme que aconteça isso? Por exemplo, em Santa Catarina, o governador não quer nem saber do presidente, né, do Bolsonaro. Sérgio, não quer mais saber, não gosta mais. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é eu estar alinhado com alguma coisa que eu acredite. Então, se eu se eu apresentar ao cidadão joinvilense uma proposta coerente que ele entenda, ele vai votar na gente. Né? Independente do partido. E isso ficou muito claro. Os partidos em si, eles perdem, principalmente no cenário municipal, ele vai perder um pouquinho mais dessa característica. As pessoas vão votar no projeto, no candidato e nas pessoas que estão em volta desse candidato.
Vocês têm uma boa nominata de vereador, por exemplo? Era o prazo agora que nós venceu, nós estamos com a nominata, eu digo, uma das melhores da proposta, porque são pessoas que não vieram para o partido atrás de dinheiro, são pessoas que têm envolvimento comunitário, são pessoas que não têm mandato, né? E nós temos propostas bem claras. Quais são? Bem claras e objetivas. Quais são essas E cada um principais? desses pré-candidato a vereador vão levar à comunidade do seu bairro essas propostas. Mas quando tu fala propostas, são as gerais, né? São gerais. Quais são? Né? Primeira coisa, aquele que for eleito vai cumprir o seu mandato. Não vai vir para o executivo. É fato. Né? E nem ficará 2 anos e depois tentar deputado. Não. Tanto que nós 4 anos na Câmara. Na Câmara. Nós não queremos alguém que vá agora para essa eleição, porque nós não concordamos, entendemos que não é o correto, que vai daqui a 2 anos, pega e vai se candidatar a uma outra função. Cadê o respeito com o eleitor que votou nele para ele ajudar a fiscalizar o município? Como, por exemplo, você está criticando, portanto, a postura do Fernando Krelik. Não é especificamente Foi vereador, não é 2 só o anos, Fernando. deputado 2 anos e agora Mas não é só o Fernando, o Rodrigo Coelho fez isso, nós tivemos vários vereadores que foram eleitos e foram candidatos a deputado. Eu me refiro especificamente ao Fernando Krelik, porque era seu companheiro de partido até agora, poucos meses atrás. Exatamente. E era uma pessoa que frequentava o seu gabinete e é o indicado pelo prefeito Udo como seu sucessor. Sim. Por isso que eu frisei este caso. Então, assim, o cidadão, ele vem cobrando, ele tem esse receio de quê? De ética, de princípios, de valores e resgatar uma coisa, Sérgio, palavra. A palavra que tu empenha. Eu acho que mais do que tudo na vida, aquilo que tu empenha, aquela de olhar no teu olho e ter a palavra do fio de bigode. Mesmo para quem não tenha bigode. Mesmo para quem não tenha bigode. Mesmo Daqui a para quem não pouquinho- tenha tanto cabelo. Nós falamos de bigode, que eu não tenho nem ele, mas cabelo é uma diferença. A gente volta em seguida, depois de um breve intervalo. Eu vou perguntar, o prefeito Udo cumpre a sua palavra, aquela que juntos ele e o prefeito, à época, defenderam para sua eleição? É um instantinho só, nós já voltamos.